Olá, meus amores! Vou explicar para vocês como se dá o ciclo do comer emocional, tá? A gente já viu, né, nas outras aulas que existe diferença entre fome física e fome emocional, né? É importante a gente aprender a entender nossos sinais de fome e saciedade e agora a gente vai entender o que acontece ali no ciclo do comer emocional e como fazer para interrompê-lo. Então, sempre vai existir uma situação. Primeiro, existe algum fato específico que vai ativar um gatilho em você, né? E esse gatilho normalmente é uma emoção desconfortável, é alguma coisa que normalmente a gente tenta não sentir. Então, vai acontecer uma situação. O passo 2, essa situação ela vai ativar em você um gatilho, um sentimento desconfortável, e normalmente a gente tende a querer fugir dessas emoções. E depois a gente vai buscar ali na comida, normalmente, né? A gente trabalha aqui com isso, mas existem inúmeras formas de fuga das nossas emoções. Então, pode ser a comida, pode ser compras, pode ser drogas, pode ser sexo, pode ser bebida. E como a gente trabalha com a comida, então a gente vai trabalhar especificamente com o fato de você teve um gatilho, né? Aconteceu uma situação, ativou um gatilho, ativou um sentimento desconfortável e com isso você vai buscar uma recompensa. Essa recompensa é a comida, e daí você come, normalmente, exageradamente. As escolhas são por alimentos que são super palatáveis, normalmente extremamente calóricos, ricos em açúcar, gordura. Geralmente você come, você não percebe ali seus sinais de fome e saciedade, porque você está comendo devido a uma emoção. Então, depois que você come, você percebe que você continua com o seu problema, ele não se resolveu e a comida não adiantou porque você continua com aquela emoção desconfortável. Normalmente, esse ciclo do comer emocional, ele precisa ser interrompido desde o princípio. Então, você precisa primeiro identificar o gatilho. Então, vamos colocar aqui uma situação hipotética, né? A sua situação foi você subir na balança. De repente, você foi lá, se pesou, viu o peso na balança e você não achou que foi legal. De repente, você percebeu que você fez a semana inteira, tudo certinho, e subiu na balança e o peso não mudou. E aí isso te ativou um sentimento de frustração, de desconforto. A partir disso, você precisa de um conforto, né, para lidar com esse sentimento de frustração. Então, você viu o peso, ele não mudou, isso ativou em você o sentimento de frustração, né, de tristeza, de baixa autoestima. E a partir disso, você precisa de um conforto para essas emoções. Ao invés de olhar para essas emoções, você prefere fugir e tenta melhorar, né, essas emoções desconfortáveis comendo. Então, você vai lá e come uma barra inteira de chocolate só de raiva, porque o seu peso não mudou depois de todo o trabalho que você teve ali durante a semana. Só que depois que você come, você pensa, putz, não era para ter comido, né? Para que eu comi essa barra de chocolate? Porque você percebe que o seu peso vai continuar aquele mesmo peso, independente, né, de você ter se sentido desconfortável com isso ou não. A barra de chocolate inteira, você comer uma barra de chocolate inteira, não vai funcionar, né? Não vai adiantar, não vai eliminar o fato de você ter visto o seu peso ali na balança. Então, como que a gente interrompe esse ciclo? Ou você entende, né, que se pesar é um gatilho para você, você para de se pesar constantemente, você deixa para situações mais esporádicas, em momentos oportunos para você fazer essa pesagem. Então, você passa a evitar ter contato com a própria situação, ou então você aprende a lidar com esse sentimento de frustração, de tristeza, de outras formas que não seja somente usando a comida. Então, como você pode lidar com essa frustração? De repente, sei lá, eu vou tentar sair de casa um pouco, caminhar, encontrar alguma outra amiga que eu possa compartilhar como eu estou me sentindo, ligar para alguém, conversar. Posso, de repente, querer escrever sobre como eu estou me sentindo. Você precisa descobrir situações e possibilidades que te ajudem a lidar com esse sentimento de desconforto, de frustração, né? E isso é muito importante, você ter alinhado coisas que te façam se sentir bem, que não seja apenas a comida, porque a comida ela vai ter um prazer instantâneo, então você vai conseguir realmente durante aquele momento, enquanto está comendo aquela barra, se deliciar, e às vezes nem isso, porque você come com tanta pressa, com tanta urgência, com tanta escassez, com tanto sentimento de urgência, que muitas vezes você nem sente o verdadeiro sabor do chocolate. Então, muitas vezes você está comendo só para se punir, para se culpar, né, para se maltratar, mas você não está de fato conectada com aquela barra que você está comendo, não é o sabor que te faz comer, né? É a emoção. E quando a gente é levada pelas emoções, a gente não consegue racionalizar sobre as nossas escolhas. Então, por isso é tão importante você identificar o início dessa situação,
né? Qual foi o gatilho? Então, sei lá, o meu gatilho foi a briga com meu marido, que eu briguei, não falei o que eu queria falar, fiquei com aquilo entalado, fui lá e comi uma barra de chocolate. Então, quais são os seus gatilhos? Identifica no seu dia a dia quais são esses gatilhos, né? E como que você pode lidar com esse sentimento, lidar com essa emoção de outras formas que não somente a comida. E parece muitas vezes, às vezes são atitudes bem bobinhas mesmo, às vezes é só ligar para alguém mesmo, às vezes é sair para caminhar. E parece que não vai funcionar, mas na prática isso é o que funciona, porque ela vai te tirar daquele ímpeto inicial de ir lá e buscar comida. A sua mente, ela está acostumada com esse caminho, então você precisa refazer essa rota. Você precisa retomar o controle das suas escolhas e perceber quando você está se deixando levar pelas emoções. Identificar essas emoções e, de fato, né, aprender a fazer escolhas que estejam coerentes, né, com aquele momento e com os objetivos que você quer. Então, vai lá e percebe o que você pode fazer para se sentir melhor, para gerenciar melhor essas emoções, que não seja somente comer, tá? Preste atenção nos gatilhos, percebe como você se sente, quais são os sentimentos que mais te levam a comer, e depois disso você entende o que você pode fazer para amenizar aquele desconforto, daquele sentimento, daquela emoção, sem usar a comida.